E a palavra fala sobre ciladas do diabo na vida de um crente. São alertas que Deus quer passar para a nossa vida, irmãos. Porque a gente já ouviu que Jesus está voltando, amém? Quem espera que Ele volte? Quem espera que Ele volte logo? Amém? Quanto antes Ele voltar, irmãos, melhor vai ser. Amém? Então a gente tem visto, eu tenho acompanhado com algumas pessoas aí, profundos conhecedores da palavra, eles estão quase que garantindo que não vai acontecer a Copa do Catar, pelo menos para os crentes. É capaz dessa hora a gente estar lá no céu, porque poucas coisas ainda estão para acontecer, são poucas, para que Jesus volte para buscar a sua igreja. Amém? Essa é a alegria que tem que movimentar eu e você. Poder estar no céu. Ver lá tudo que Deus está preparando. Né? Jesus falou que Ele estava indo para lá para preparar morada. Para preparar coisas que a nossa mente humana não consegue imaginar. Coisas grandiosas. E que vão durar para o resto da sua vida. Amém? Mas você precisa estar lá. Porque se você não estiver lá, da mesma forma, vai ter um plano que vai durar o resto da sua vida. Só que esse plano, ele não é muito legal. Tá? Vão ser alguns anos ainda nessa terra, né, de grande tribulação. Né? Se você pensar na palavra tribulação, já é difícil. Você passar uma tribulação. Você imagina, então, a Bíblia citar para você como algo grande. É com toda a ênfase na palavra, grande tribulação. Porque depois da grande tribulação, aí haverá a consequência final, as últimas vagas para entrar no céu. Então não espere esses apelos. Não espere por essa oportunidade que vai ser muito mais difícil do que a oportunidade que você tem hoje. Então fique atento, abra o seu coração, mude sua vida, sua conduta de acordo com o modelo de Cristo. Amém? Não tem nada a ver com a palavra isso, mas é porque Deus te conhece, é por isso que Ele está falando isso. Porque às vezes a gente entra na igreja, a gente entra pensando no problema que a gente tem que resolver amanhã. A gente pensa que amanhã eu vou ter que fazer exame, amanhã eu vou ter que fazer não sei o quê, amanhã eu vou ter que trabalhar, amanhã eu vou começar numa área nova, amanhã eu posso ser demitido, amanhã pode acontecer um monte de desgraça. Mas se você crê em Deus, irmão, a Bíblia diz que Deus ele transforma maldição em bênção. Não há limite para o poder de Deus na sua vida. E Deus me deu a palavra falando sobre ciladas do diabo. Porque o diabo ele é esperto, irmãos. Ele sabe que Jesus está voltando e agora ele está dando as cartadas mais fortes. Ele tem tentado prender o mundo aí fora e tentado derrubar muitos que estão dentro da igreja com situações que às vezes para nós parecem comuns, parecem normais até pelo que a gente vê na televisão, pelo que a gente lê no jornal, que a gente acompanha na internet. E alguns princípios que estão guardados aqui têm sido modificados, têm sido transtornados, subvertidos. E às vezes a gente olha e fala, não, mas isso daí já passa. E Deus vai te falar, irmãos, para você tomar cuidado. Quando essa passagem ocorreu, é uma passagem muito famosa, Adão e Eva, né? Já foi pregado muito sobre isso. Todo mundo sabe essa história, até lá fora o pessoal sabe. Mas Deus me chamou a atenção sobre esse versículo, que o diabo usou uma estratégia que às vezes ele usa na nossa vida para nos convencer. Deus tinha dado uma ordem para Adão, todo mundo sabe. Você pode cuidar de tudo aqui, você pode fazer o que você quiser com os animais, com as aves, com os peixes, vai todo mundo te obedecer, todo poder você vai ter na mão, você vai fazer o que você quiser. Pode desfrutar de todo esse lugar que está aqui, todo esse paraíso. A única coisa que você não pode é comer do fruto da árvore do meio do jardim. Então Deus tinha dado para ele N possibilidades, apenas uma restrição. E o diabo ele foi trabalhar exatamente na restrição.
Porque Ele não quer que você e eu tenhamos um relacionamento com Deus diário, em que você gaste tempo em adorar a Deus, em que você abra o seu coração e tire todas as preocupações, em que você venha na igreja e tenha a única preocupação de adorar a Deus. Não, Ele não quer, Ele gosta de desviar a tua atenção, Ele gosta de convencer com algumas ideias e algumas mentiras, que Ele transforma para você como se fossem verdades. E Ele chegou para Eva e falou assim, você sabe por que você não pode comer? Porque no dia que você comer, você vai ser igual a Deus. Aleluia. É que Eva não prestou atenção na cilada do diabo. Porque a Bíblia diz que quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que Deus já tinha feito o homem à sua imagem e semelhança. Então a mentira do diabo ali não era que Eva ou que Adão fosse igual a Deus, mas que eles fossem exatamente iguais ao diabo. Porque ele segue. Porque no dia que comerdes, os vossos olhos serão abertos. Então conhecereis o bem e o mal. Você precisa conhecer o mal, irmão? Para entender qual é o bem? Você precisa conhecer a mentira para acreditar na verdade? Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. João 8,32, ele continua, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele não fala, conhecereis a verdade, conhecereis a mentira, e decidirás o que fazer da vida. Não, ele já determinou o que você tem que fazer. Conhecer a verdade. Seguir o caminho. Mas a estratégia do diabo não. Olha, no dia que você comer, você vai ser igual a Deus. Né? Teve gente que já pediu para ser Deus aí uns 5 minutos, né? Podia ser Deus só 5 minutos para resolver uns problemas, né? Coitado, hoje em dia Dilma, coitada, estaria frita já. Ele jogou uma ideia mentirosa e transformou numa verdade na vida de Eva. Eva falou, é verdade. Por que só ele pode? Então a mentira do diabo, irmãos, ela é sorrateira. Ele é esperto. E o que Deus quer que você entenda é que você precisa conhecer a verdade. Se você conhece a verdade, você não vai ser enganado pela mentira. Se você conhece o autor da vida, você sabe qual é a voz dele. Jesus disse, eu sou o bom pastor. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Elas conhecem a minha voz. Então você, que é ovelha do Senhor, você não tem confusão quando você conhece a voz do Mestre. Então a voz doce do diabo, né? Se você ouvir uma vozinha muito doce, está na dúvida se é Jesus, se é o diabo, né? Voz doce é de Jesus, irmão. Voz melada é do diabo. Que o diabo quer justamente te prender. Até no açúcar ele te prende. Pra você ver como ele é. Então ele queria dar para Eva e para Adão autonomia. Na hora que você for igual a Deus, você não vai precisar mais da opinião dele. Você não vai precisar mais seguir regra. Você não vai precisar mais obedecer ele. Por quê? Porque agora você tem um poder igual ao dele. Você pode agora argumentar com ele. Você pode agora falar com ele de igual para igual. Aleluia. Jeremias disse assim, quem é o vaso para contender com o oleiro? Não caia, irmãos, na mentira do diabo. Porque ele vai querer mostrar situações para você em que você não precisará mais de Deus. Eu estava conversando com a pastora e com outras pessoas, com a minha mãe, e estava falando sobre exatamente isso. Quando você vê o mundo de hoje, que cada dia tem uma degradação moral, você vê que na realidade as pessoas elas estão agora independentes de Deus. Eu não preciso mais consultar Ele. Eu não preciso mais
Tem uma religião determinada no país. Agora a gente precisa abrir para todos. Agora a gente precisa dar oportunidade para todos. Agora nós precisamos ser todos iguais. E o diabo tem lançado pequenas mentiras, que muitas vezes têm se transformado em verdades na sociedade que a gente vive hoje. É por isso que você, igreja, eu, que faço parte da igreja, nós precisamos estar atentos naquilo que o diabo tem implantado nesse mundo aí fora. Porque cada dia que passa, os sinais daquilo que está acontecendo só evidenciam que Jesus está voltando. E aí nós temos que cuidar muito mais da nossa vida, muito mais daquilo que nós temos de tesouro guardado dentro de nós, daquilo que Deus colocou dentro de nós, e deixar que Ele venha começar a trabalhar na minha vida e na sua, para que você verdadeiramente possa um dia ser um cidadão do céu. Então não acredite nas mentiras do diabo. Ele tentou fazer isso com Jesus. Se você ler lá em Mateus 4, a Bíblia diz que o diabo fez o quê? Ele percebeu que Jesus estava fraco, porque Jesus estava jejuando, se consagrando. Ele estava se santificando, porque ele sabia que Deus iria usar a vida dele. Então você, irmãos, que quer ser usado por Deus, você precisa santificar primeiro a sua vida. Assim como Jesus fez. Ele gastou tempo, ele gastou dedicação, ele gastou esforço físico até, para que ele pudesse começar a estar preparado para a vontade de Deus na vida dele. E quando ele estava ali, 40 dias já passaram, a Bíblia diz que ele teve fome. E o diabo, ele é muito oportunista. Uma coisa muito interessante do diabo, ele gosta de pegar você sozinho. Fala para o seu irmão, o diabo... Não, está muito fraco. Mais forte. Gosta de pegar a gente sozinho. Por que sozinho? Que certamente se Eva tivesse com Adão ali do lado, ele ia falar, oh, para com isso, foi Deus que falou. Ele poderia ajudar ela na argumentação, na contestação, mas ela estava sozinha, então ela ficou com dúvida. Será? Será que eu posso fazer isso? Bom, eu vou fazer, depois eu vou mandar para Adão, se ele também não falar nada. Né? E ela conseguiu ainda, a serpente conseguiu enganar os dois. E é assim que o diabo tenta fazer com a nossa vida, irmãos. Ele tenta nos enganar. E ele chegou em Jesus, ele não foi contando história para Jesus, falou, olha, você, um homem de Deus, está jejuando, está se santificando, se preparando. Não, ele não inventou história, ele não pegou nada que estava no Facebook de ninguém para contar, nem no Twitter, mas ele pegou a palavra para argumentar. Muitas vezes o diabo, irmãos, ele usa um pedaço daqui para transformar uma mentira em verdade. Ele chegou para Jesus, ele fez 3 perguntas. Não sei se todo mundo sabe, eu vou ler então para vocês. Ele disse assim, se tu és filho de Deus, ele estava com fome, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus também conhecia a palavra. Já sabia ela bem de cor. Né? Porque com 12 anos a Bíblia diz que ele já ensinava no templo. Né? Aqui ele já tinha 30. Então você imagina o quanto que ele já não sabia. Ele respondeu, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É da boca de Deus que sai a palavra que guia a sua vida. É da boca de Deus, irmão. Por isso que se você quiser consultar alguém, consulta a Deus. Porque se ele quiser usar um profeta para falar com você, você não precisa pedir. Ele determina. Porque quando ele quer falar com você, ele vem para o encontro. Amém? Não consulte pessoas. Ah, mas eu não tenho que consultar profeta? Já eu vou falar. E ele continuou. Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito. E eles então vão te tomar pela mão, para que você não tropece, não caia, não se machuque. Tinha nexo esse desafio?
Jesus que precisava testar a Deus, não, ele já conhecia o que Deus tinha capacidade de fazer. É por isso que eu e você, irmãos, às vezes não precisamos desafiar a Deus. Essa semana eu estava assistindo um programa na televisão e o rapaz fez um desafio. Olha, você vem, traz o seu problema aqui que nós vamos resolver. Se não resolver, eu como a Bíblia. Se não tivesse culto aqui, eu tinha ido lá, acho. Ver se ele ia comer mesmo. A gente não precisa fazer esse tipo de desafio, irmãos. Se você parar e pensar no maior desafio que Deus fez, que foi enfrentar a morte sem ter cometido erro nenhum, isso daí já foi o maior presente que Ele poderia dar para mim e para você. Por isso que Jesus falou para ele, ó, não tentarás o Senhor, vosso Deus. Deixa Deus quieto lá. Tem situações na sua vida, irmãos, que você tem que tomar a iniciativa. Não precisa Deus falar para você fazer. Deus não precisa dar ordem. Deus não deu ordem para Jesus. Falou, olha, você agora vai lá no deserto, vai ficar 30 dias sem comer, 40 dias sem comer. Não, foi iniciativa dele. Quando ele respondeu para o diabo, ele não precisou orar. Não, peraí, diabo, só um minuto que eu preciso orar. Ele fez isso? Não. Tem iniciativas na sua vida, irmãos, que você precisa ter. Você precisa fazer. Não espere, é o obreiro que tem que fazer. É o pastor que tem que fazer. Não, irmãos. Fala, eu tenho que fazer, porque eu sou servo de Deus. E onde eu vou, Deus está comigo. Não há limites para mim. Você precisa desafiar o diabo. Não ele desafiar você. Mas o diabo ele é persistente. É chato. Ele chamou Jesus, levou num lugar bem alto, mostrou todos os reinos da terra. Falou, olha, tudo isso que você vê, eu vou te dar. Já era estelionatário, já, que ele estava dando um negócio que nem era dele, para começo. Deus não tinha dado nada para ele. Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. E Jesus respondeu para ele, só a ele. A gente cantou aqui, só o grande eu sou. O grande eu sou, só ele eu posso adorar. Só ele que eu posso servir. Só ele é que eu posso abrir meu coração. Só ele que eu posso pedir, porque ele é o único que pode me responder para atender aquilo que eu preciso. Para me dar aquele socorro bem presente na hora da angústia. É só ele. Então o diabo foi embora. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela tem que ser usada para confrontar as obras do diabo. E eu tenho visto que às vezes, se você acompanhar até na televisão, aí você vê isso facilmente. Às vezes as pessoas conhecem a palavra para defender pecado. Não, porque está escrito, hein? Deixa eu ler lá. Deus falou. Usa para acusações. A inveja, ó irmão, a inveja, ó. É sequidão para os ossos, hein? Cuidado, não tem inveja de mim não, que a Bíblia, vixe. A Bíblia não foi feita para isso, irmão. A Bíblia foi feita para dar vida. Fala para o seu irmão, a Bíblia. Aliás, peraí, você trouxe Bíblia? Quem trouxe, levanta aí. Eu trouxe no celular, não levanta. Senão eu vou ganhar um. Levanta bem alto. Fala, essa palavra. Mais forte. Essa palavra me dá vida. Amém? Se eu fosse você, eu dava um glória a Deus bem alto aí. Eu até aplaudi o Senhor, porque Ele é bom demais. A palavra, ela te mostra os caminhos, irmãos. Ela te revela segredos que o homem tem aí, ó, com a ciência, tentando explicar isso daqui e não vai conseguir nunca. Porque Deus, Ele confundiu as coisas sábias desse mundo com as coisas loucas. Porque aquele que sabe muito, Deus envergonha ele com aquele que sabe pouco. Porque Deus, Ele faz as coisas para que o nome dEle no final seja glorificado. A estratégia do diabo, ó, você é igual a Deus, você é independente, você não precisa de regra, você não precisa ouvir ele.
Palavra. Não use palavra para defender pecado, para justificar pecado. Que a Bíblia diz que Deus ele não tem o culpado por inocente. E que a cadeira de juiz também está vazia. Então deixa Deus trabalhar aí. Amém? Eu não sei, porque às vezes a gente passa por situações e a gente quer agir. Por isso que a gente pede para Deus para ser 5 minutos. Deu só 5 minutos. Quer botar uns pingos nos is aqui, é mudar um monte de coisa. Isso é estratégia do diabo para você perder a sua salvação, irmão. Amém? É igual eu já ouvi, vou colocar Deus na parede. Quem já ouviu essa expressão? Vou colocar Deus na parede. Levanta a mão aí, quem já ouviu. Bastante gente já ouviu isso aqui. Queria saber onde que tem uma parede tão grande assim, né? A Bíblia diz que o céu é o seu trono, o universo não pode contê-lo. Que parede grande, hein? São desafios que o diabo às vezes coloca na nossa mente para induzir você ao pecado. Lá no livro de 2 Reis, no capítulo 18, essa passagem ela tem 3 livros da Bíblia, tem Crônicas também, tem Isaías. Ela fala sobre Senaqueribe, ele era um rei, que ele tinha um poder bélico muito grande, e ele tinha dominado praticamente todos os reinos, e ele chegou lá em Israel e falou, agora chegou a sua vez. E a Bíblia diz que o rei, então, chamou todo mundo, Ezequias, ele era o rei naquele lugar, ele chamou todo o povo e falou, olha, vem cá, povo. Vamos trabalhar agora, porque o nosso adversário, ele não pode chegar aqui e ter facilidade. Então ele pegou todos os poços que ficavam ao redor do reino, para fora da fortaleza, tampou todas as águas, para que o inimigo dele não tivesse como matar sua sede. Ele começou a colocar obstáculos, e ele conclamou todo o povo e falou, olha, povo, o exército dele é muito grande, tem muita gente lá. Eles não contaram, mas o anjo que matou todo mundo contou. Tinha 185 mil. Vamos matar todo mundo. E Senaqueribe fez um desafio. E o rei falou assim, não, nós vamos clamar a Deus, porque Ele é que pode dar solução. Mas a Bíblia diz que o diabo, ele é... Fala comigo, ele é... sorrateiro. O que ele fez? O rei chamou todo o povo e falou, vamos lutar, vamos batalhar, porque Deus é conosco. Senaqueribe enviou um rapaz chamado Rabsaqué. Na 2 Reis 18, versículo 28, se você quiser ler depois em casa. E esse rapaz, ele falava judaico, que era o idioma deles. Então, quando Senaqueribe mandou um recado, fez com que ele entrasse no meio do povo e falasse, olha, vocês vão acreditar no que ele está falando? Será que vocês não estão vendo o poder que vem? Quantas pessoas estão vindo? Quantos soldados? O rei, na realidade, está chamando vocês para que vocês possam morrer junto com ele. Então, o diabo, irmãos, esse pedaço me chamou a atenção, porque o diabo, o que ele fez? Ele se infiltrou no meio do povo, para mostrar que ele tinha identidade com o povo. Ele falava o mesmo idioma. Ele passava o mesmo problema que você. E quando a gente ocorre nessa situação, o que acontece? Ele vem para te aconselhar. Olha, não seria bom vocês pensarem bem. Todas as nações resolveram acreditar nos deuses dela, morreram. Todo mundo virou escravo. Será que vocês vão passar pela mesma situação? E às vezes o diabo coloca isso na sua vida, irmãos. Ele coloca pessoas que vão se identificar com você para te dar um conselho, que na realidade não vai te gerar um fruto lá na frente. Você vai começar a trabalhar na igreja e vai falar, ih, já fiz isso, hein? Não deu certo. Ó, já passei, já orei. Eu até te ajudo a orar, viu, irmão? Mas, ó, no final você vai ver que eu tenho razão. Então o diabo, ele se identifica com você porque ele quer te derrubar. Ele quer criar confiança em você para que quando ele jogar a palavra dele, você vai ter uma dúvida. Você vai parar para pensar, é verdade. Olha, ele estava comigo até agora. Estava orando comigo, fez até campanha das muralhas. Fez da unção.
Aquilo que Deus, irmãos, fala com você, você não precisa consultar ninguém, você precisa fazer. Ezequias, ele consultou a Deus, Deus falou para ele, faz isso. Ele simplesmente fez. E mesmo quando foi enviado lá o adversário, ele falou, olha, não acreditem nele. Porque ainda que ele fale o nosso idioma, quem comanda a nossa vida é Deus. É Ele que vai dar a solução para nós. Aleluia. E a Bíblia diz que ele chamou um profeta. Terra que tem profeta, irmão, não morre seca. Terra que tem profeta não morre seca. A Bíblia diz que o profeta chegou e ele falou uma coisa só. Ele falou, Deus envia o seu anjo. Não foi miríades, não foi um monte, não precisou do arcanjo, de querubim, não precisou nada disso. Ele falou, Senhor, envia o teu anjo. Eu não sei aquilo que você está passando, irmão, hoje, mas se você crê, é só você falar para Deus, Deus, envia o seu anjo, porque eu criei na voz do profeta. Você precisa começar a crer para movimentar o reino espiritual. Não vai ficar esperando para ver, será que Deus vai me ouvir? Será que Deus vai fazer? Se você ficar no será que vai acontecer alguma coisa? Eu te pergunto. Provavelmente não. Se coloque diante de Deus. A Bíblia diz que o anjo chegou. O anjo matou todo o exército. E o profeta falou, vai morrer todo mundo. Senaqueribe, você vai voltar para a tua terra e lá você vai morrer pela espada do teu próprio povo. E a Bíblia diz que quando o anjo veio, ele matou todo o exército, 185 mil pessoas. E ele fez com que Senaqueribe voltasse todo envergonhado. Quando ele chegou na casa dele, os filhos deles mataram ele à espada. Terra que tem profeta não morre seca. Porque Deus, ele dá a solução. Amém? Você crê na solução de Deus? Mantenha o foco nele. Quantas vezes o foco da nossa vida tem sido os problemas que a gente passa? Tem sido o amanhã, tem sido depois de amanhã, talvez a semana que vem. A Bíblia diz assim, ó, basta a cada dia o seu... Não, está muito fraco. Cutuca o irmão assim e fala assim, você conhece esse versículo? Ele conhece? Fala para ele assim, ó, fala bem forte então. O pastor gosta que fala alto, fala para ele. Basta a cada dia o seu mal. Então é a cada dia o mal. Tem gente, irmão, que está carregando o mal de hoje, de ontem, da semana passada, do ano passado, de 10 anos, do amanhã, da semana que vem, das férias que ainda vão chegar no fim do ano, da virada do ano, como vai ser. O mal é a cada dia. Quando você deixa o mal transferir para outro dia, você começa a ficar sobrecarregado. Você traz problemas que você não pode resolver. Aí tem que tomar fluoxetina para ansiedade, que descontrola. Não é isso? Então, cada dia o seu mal. Mantenha o foco da sua vida em Deus, irmãos. Não desvie o foco. Quando Judas chegou diante de Jesus, estava acontecendo algo espiritual, um processo espiritual. Uma mulher que tinha nas mãos um perfume que valia 1 ano de trabalho. 1 ano de trabalho é muito tempo, não é? Imagina, você trabalha o ano inteiro para comprar um perfume. E ela pegou esse 1 ano inteiro, esse perfume que era um tesouro, e ela jogou nos pés de Jesus, ela lavou os pés de Jesus, secou com seus cabelos. E Judas, ele olhou e falou assim, nossa, tanto esforço, tanto dinheiro. A gente podia pegar isso daí, vender e dar para os pobres. Judas deixou de ter visão na adoração para ter visão no negócio. Ele acabou perdendo o foco
de Deus. Quando ele perdeu o foco de Deus, a Bíblia diz lá no livro de Lucas 22, que Satanás entrou dentro dele. Arquitetou um plano para que Jesus pudesse ser morto. E o diabo é assim, irmão. Ele é esperto. Ele arquiteta todo o plano, depois ele, nem te conheço. Quando ele acabou todo o plano, Jesus estava preso, Jesus foi condenado, foi julgado, condenado, foi crucificado. Judas então olhou e falou, nossa, o que aconteceu? Por que eu fiz aquilo? E ele preferiu tirar a sua própria vida, porque em um determinado momento da vida dele, ele deixou de olhar para Jesus, para olhar para outras coisas. Não deixe de olhar para Jesus, porque talvez o arrebatamento está chegando. Se você estiver olhando para o lado, você não vai ver ele nas nuvens. O seu ouvido talvez esteja atento com outras palavras, com outros assuntos, e talvez você não vai ouvir a trombeta. É por isso que o foco da sua vida não tem que estar preso naquilo que o diabo pode fazer, naquilo que o mundo aí fora pode te oferecer, mas ele tem que estar preso naquilo que Deus pode fazer, naquilo que Deus já prometeu e vai cumprir. É aí que tem que estar presa a sua vida. Deus é lindo. Deus é maravilhoso, irmão. Mantenha o foco nele. Cuidado com aquilo que você fala. Essa é a última. Cuidado com as coisas que você fala. Às vezes você fala, não, é só um comentário. É só uma opinião. Mas a Bíblia diz que um dia Jesus reuniu todos os discípulos. E Jesus começou a explicar o que haveria de acontecer. O que aconteceria em Jerusalém. Que o templo deveria ser destruído. Em 3 dias, ele seria reerguido. E ele começou a falar sobre isso. E ele começou a falar que no final ele ia morrer. Mas a morte dele seria para algo bom. Porque toda a humanidade teria o seu pecado perdoado e teria a oportunidade de ir para o céu. Sabe o que Pedro fez? Chamou Jesus de canto. Falou, Jesus, vem cá. Só um minutinho aqui, da sua atenção. Por que você está falando isso? Você vai morrer? Que papo é esse? Eu sou da bronca em Jesus, imagina que ousado. Eu só quero dar minha opinião, Jesus. Só quero fazer só um comentáriozinho. Cuidado, irmão. A Bíblia diz que Deus olhou para ele e falou assim, para trás de mim, Satanás. Para trás de mim. Você não está entendendo o que Deus vai fazer através disso. Não interrompe a promessa porque você não compreendeu as coisas de Deus. Pedro não estava entendendo que a morte de Jesus seria benéfica para toda a humanidade. Era o cumprimento de uma palavra, de uma profecia, de que muitas pessoas tinham sofrido. E graças a essa palavra, hoje nós estamos aqui, tendo a oportunidade de ouvir Jesus falar, porque um dia alguém sofreu, alguém padeceu, alguém foi crucificado, foi castigado, para que um dia eu e você pudesse ter vida, para que um dia eu e você pudéssemos ter a promessa de Deus cumprida na nossa vida. Foi para isso que Jesus veio, para que você tivesse vida. E vida com abundância. É vida de qualquer jeito? É um pouquinho de vida? É mais ou menos? Não, é vida com? Como que é vida com abundância? Você não tem controle do fim. Transborda. Excede o limite. O que Deus quer falar para você, irmãos, é que se você colocar a sua vida na presença dEle, se você abrir o seu coração, se você só se preocupar em adorar Ele, aquilo que Ele vai derramar dentro de você, sobre você, vai transbordar, vai ser além do limite que você poderia esperar, porque Deus Ele quer oferecer para você algo maior do que o que você tem hoje. Deus Ele quer te dar dons, Deus Ele quer te dar experiências, Deus Ele quer te dar presentes. A Bíblia diz que Deus Ele é galardoador dos que o buscam. Deus Ele dá presente. Então você precisa estar pronto.
desviando dessas ciladas que nós falamos hoje, que o diabo tem na nossa vida. Amém? Não deixe, fala para o seu irmão, não deixe que o diabo interrompa o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Amém? Ele não pode impedir aquilo que Deus vai fazer em mim e em você. Amém?